Isaías, capítulo 35, nós vamos ler o capítulo todo, são apenas 10 versículos. E diz-nos assim a palavra de Deus: o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa, irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o esplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destaparão. Então os coxos saltarão como cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros, onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os remidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará a sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Que Deus fale aos nossos corações através da sua palavra. Aqui nós temos uma poesia no livro do profeta Isaías. Durante todo o texto há várias poesias judaicas, e aqui temos uma poesia. Uma das coisas que me chama a atenção nos escritos dos profetas é um padrão bem comum entre os escritos, em que o profeta denuncia o pecado do povo, em que o profeta chama o povo ao arrependimento, em que ele faz uma ameaça dizendo: se não se arrepender vai ter consequências, e ele anuncia as consequências. Mas no final ele sempre diz: mas Deus vai restaurar vocês. Esse padrão está nos escritos dos profetas. O profeta denuncia o pecado, o profeta chama o povo ao arrependimento, o profeta diz: se não se arrepender vai ter consequência. Ele diz quais são as consequências, e no final ele diz: mas Deus vai poupar vocês, Deus vai ter misericórdia de vocês, Ele vai consertar a vida de vocês. Essa poesia que nós acabamos de ler é um desses momentos em que o profeta diz: Deus vai restaurar vocês. Ele está falando com o povo de Israel. Ele já anunciou antes que o inimigo estava vindo. Deus está virado com o povo. O povo estava vivendo na idolatria. O povo estava vivendo na prostituição. O povo estava vivendo na injustiça social, os poderosos explorando os menos favorecidos. O povo estava envolvido em toda sorte de violência. O profeta chega ao ponto de dizer que as ruas de Jerusalém estavam manchadas de sangue. Então o profeta denuncia a gravidade do pecado do povo e chama o povo para se voltar para Deus, para se arrepender, para se consertar. E ele diz: e os babilônios estão vindo aí. Deus levantou a espada de Nabucodonosor e com ela vai punir o pecado do seu povo. E diz: então se arrependa o povo de Deus. É isso que o profeta vem dizendo lá nos capítulos anteriores. Se conserta, povo de Deus. Dá tempo ainda de que Deus retenha a sua ira e não os puna.
É interessante que entre as marcas de um falso profeta, os profetas bíblicos, eles denunciam os falsos profetas, e uma das marcas dos falsos profetas é justamente de não denunciar o pecado e não chamar o povo ao arrependimento, só profetizar coisa boa que agradava os ouvidos das pessoas. Ele diz: isso é falso profeta. Deus não mandou esses profetas, não. O profeta verdadeiro, ele fala da restauração e das promessas de bênção de Deus, mas quando houver arrependimento, primeiro ele denuncia o pecado, primeiro ele chama o povo ao arrependimento. E agora Isaías fala nessa poesia do capítulo 35 da restauração do povo de Israel. Como seria a profecia da restauração. E olha o que ele diz, versículo 1, vamos rever um pouquinho aí alguns versículos. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. Ele usa uma linguagem poética para falar do deserto sendo restaurado, se regozijando. O ermo exultará e florescerá como a tulipa, irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. Isso é restauração, a linguagem poética para falar da restauração do povo. Aí ele continua dizendo: a glória do Líbano lhe será dada, como também o esplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Ele falando da alegria, mostrando isso como manifestações da própria natureza. A própria natureza florescendo, terra antes ressequida, sem chuva, agora sendo regada, e como que um jardim florescendo. Essa é a linguagem simbólica para falar da restauração do povo de Deus, que receberia o castigo dos seus pecados e que seria levado em cativeiro, seria derrotado pelo exército inimigo. Mas ele está dizendo: vai chegar um momento em que Deus vai restaurar vocês. E no versículo 3 ele dá um conselho: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvar. Ele está prenunciando ao povo que, levado em cativeiro, iria achar que estava sem esperança, um povo desanimado, abatido, praticamente totalmente derrotado, com a autoestima lá embaixo. Ele está dizendo: não, fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, se alegrem, se animem. E no final do versículo 3 ele diz: Deus virá em seu socorro, Deus virá para salvá-los. Essa promessa se cumpriu na vida dos israelitas, literalmente. O cativeiro na Babilônia durou durante 70 anos, e depois Deus enviou Ciro, o exército medo-persa, que venceu os babilônios e que permitiu o retorno dos judeus para sua terra, na Judéia. Isso se cumpriu literalmente. Mas isso aqui, ao mesmo tempo, é uma profecia que aponta mais para frente. Nós estamos inclusos nessa história. Eu e você estamos inclusos nessa profecia aqui. Como, pastor, que eu estou incluso nessa profecia aí? Olha o verso 5. Então os olhos dos cegos se abrirão, e os ouvidos dos surdos se destaparão. Então os coxos saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Ele estava apontando para a vinda do Messias, do Cristo, a verdadeira libertação. Houve a libertação literal do povo de Israel quando lhes foi permitido voltar para Jerusalém, como eu já disse, sob o domínio de Ciro, Medo-Persa, e outros reis da Média e da Pérsia. Mas essa profecia se cumpre plenamente, não através de Ciro, mas através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele que veio e que abriu os olhos dos cegos.
Foi Ele que veio e abriu os ouvidos dos surdos. Foi Ele que veio e fez com que os coxos saltassem como um cervo. Foi Ele que veio e destravou as línguas dos mudos para cantarem de alegria. Foi o Senhor Jesus Cristo. Ele fez isso literalmente através dos seus milagres. E Ele fez isso espiritualmente na minha e na sua vida. Quando Ele abriu os nossos olhos espirituais, para que nós víssemos a obra de Deus realizada por meio de Cristo na cruz, para que nós tivéssemos não apenas esperança para a vida terrena, como era o caso dos judeus, mas esperança para a vida eterna, para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Veja como nós estamos inclusos nessa profecia. Foi Ele quem abriu os ouvidos dos surdos, fisicamente e espiritualmente. Nós éramos surdos para as coisas espirituais, quando estávamos escravizados pelo pecado. Essa é a condição da pessoa que não conhece a Cristo. Ele é um surdo espiritualmente. Por isso que muitas vezes Jesus encerrou os seus discursos dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E em João capítulo 10, versículo 27, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É marca daqueles que tiveram um encontro de fé com Jesus, reconhecer a voz de Jesus, ter os ouvidos, a percepção espiritual destapada para reconhecer a voz do Senhor Jesus e seguir os seus passos. Aproveito para perguntar: você tem conseguido ouvir a voz de Jesus? Você identifica a voz de Jesus? Você segue os passos dele? Ele disse, João 10, 27, como eu acabei de ler: é marca das suas verdadeiras ovelhas ouvir a sua voz e segui-lo. E lá no mesmo versículo ele promete: eu lhes dou a vida eterna, verso 28. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Olha que promessa. Você já tem essa promessa, já é ovelha de Jesus, já tem ouvido a sua voz e tem seguido os seus passos? Pelo menos pense nisso e seja honesto consigo mesmo. Versículo 6: os coxos saltarão como cervo. Jesus curou paralíticos, fez paralíticos andar. E a nossa paralisia espiritual também Ele curou e nos fez andar em seus caminhos. E segunda metade do versículo 6: a língua do mudo cantará de alegria. Quantas pessoas viviam usando suas línguas para músicas profanas, músicas profanas que desonram a Deus e degradam o ser humano. E Deus transformou essas línguas para louvar ao Senhor. O salmista podia dizer que quando Deus o restaurou, ele diz: ele pôs na minha boca um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Deus faz isso na vida do ser humano, ele destrava a sua língua para louvar, para glorificar a Deus. Essa palavra é para nós, essa restauração é para nós. Ela começou a se cumprir no dia em que nós fomos confrontados com o Evangelho de Cristo e nos rendemos ao Senhor Jesus. E ela continua, esse milagre continua acontecendo na vida das pessoas. E haverá um dia em que essa profecia se cumprirá literalmente e eternamente na vida da igreja que é a noiva do Senhor Jesus. E aquele que crê em Jesus tem essa esperança e tem esta segurança. Mas aí ele diz mais algumas coisas. No versículo 8, que eu considero o versículo central deste capítulo, eu quero ler com os irmãos. Quem tiver uma Bíblia NVI aí, lê comigo, vamos todos numa só voz. Isaías 35, 8. Abra sua Bíblia aí se não estava aberta e vamos ler numa só voz. Isaías 35, 8. Vamos juntos? E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade.
Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Aleluia. O caminho da restauração, tanto para o povo de Israel, quanto para nós, quanto para qualquer pessoa que queira andar com Deus, tem um nome. Qual é o nome desse caminho? O caminho da santidade. O autor de Hebreus diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Pedro, repetindo as palavras de Levítico, de Moisés lá em Levítico, ele diz: assim começando aquele que vos chamou, sejam vocês também santos em toda a vossa maneira de viver. Um dos maiores enganos do diabo hoje, eu falei disso um dia desse numa mensagem aqui no culto de domingo à noite. Um dos maiores enganos do diabo hoje, que muita gente tem caído nesse engano, é achar que pode servir a Deus e ao pecado ao mesmo tempo. Pode andar com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Eu vejo o pessoal compartilhando em rede social: Deus no comando, Deus no comando. E ele indo para as farras, para as prostituições e para as bebedeiras dele, para tudo enquanto não presta, e com esse papo: Deus no comando, vá nessa. O caminho de Deus se chama o caminho da santidade. Lembre-se dessa palavra, Hebreus 12:14: sem santidade ninguém verá o Senhor. Quem andar com Deus tem que trilhar o caminho da santidade. Foi para isso que Jesus derramou o seu sangue sem pecado naquela cruz. Foi para que pudéssemos trilhar o caminho da santidade. É interessante que nesse mesmo versículo 8, ele diz que o caminho será chamado o caminho da santidade. E depois ele diz: os impuros não passarão por ele. Sabe quem são os impuros? Os que escolheram o pecado, os que escolheram a prostituição, a fornicação, a idolatria, a ganância, o orgulho, a violência, as drogas. Quem escolheu o pecado e recusou a Cristo, ele diz: não andarão por ele, não andam nesse caminho. Os impuros que escolheram o pecado não trilharão por esse caminho. E aí ele faz uma revelação interessante. Ele diz: servirá apenas aos que são do caminho. Viu aí? Eu vou mostrar algumas referências para os irmãos. Eu peço até que os irmãos participem. O irmão leia para nós Atos capítulo 9, versículo 2, em voz alta. Fique de pé e leia. Atos 9, 2. Outro irmão leia Atos 19, verso 9. Outro leia Atos 19, verso 23. É suficiente, eu teria mais algumas referências para citar, mas essas três aqui são suficientes para mostrar o que nós queremos mostrar para os irmãos. Quem achou Atos 9, verso 2, leia para nós, por favor. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levar os presos para Jerusalém. Percebeu? Paulo pedindo autorização das autoridades judaicas para ir a Damasco, e se ele achasse quem? Os que pertencem ao caminho. Você sabe quem são esses que pertencem ao caminho? Os seguidores de Cristo, os discípulos de Jesus, os que trilham o caminho da santidade. Outro irmão leia para nós Atos 19, 9. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam e em frente de todos ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Isso aí me parece que era em Éfeso, Paulo pregando. Houveram pessoas que se opuseram à pregação de Paulo, e essas pessoas faziam o quê? Que ele diz aí, Lucas diz: falavam mal do caminho. Falavam mal da fé em Cristo. Esse é o caminho, você percebe? A profecia de Isaías, onde ela se cumpre? Na vida daqueles que seguem a Jesus. Lembram do que lemos lá em Isaías 35, 8?
O caminho da santidade. Nesse caminho os impuros não trilham. Aqui é caminho com C maiúsculo. Caminho com C maiúsculo. É aquele caminho lá. Ele se cumpre plenamente em Cristo e na vida de todo aquele que escolheu seguir a Cristo. Foi por isso que Jesus disse: eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Não dá para seguir a Cristo e ao pecado ao mesmo tempo. Ah, pastor, mas todo mundo é pecador. Tem duas espécies de pecadores sobre este planeta: os que pecam e acham bom pecar e insistem no pecado, e aqueles que pecam por acidente e que sofrem quando pecam, porque eles sabem que com o seu pecado desonram a Cristo e se arrependem e se corrigem e buscam cada vez mais trilhar pelo caminho da santidade. Não dá para ir a Deus sem trilhar o caminho da santidade. Eu acho que eu dei mais uma referência, capítulo 19, verso 23, quem pode ler? Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho, a pregação do Evangelho de Cristo, o anúncio de Jesus como o único meio para que o ser humano possa ir a Deus. Isaías chama esse caminho de quê? Caminho da santidade. A palavra desta manhã é: você quer seguir a Cristo? Então o caminho é o caminho da santidade. Isso não é obra sua, não é obra minha, não é obra de nenhum ser humano. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 23 e 24. São dois versículos que todo crente deveria tê-lo marcado em sua Bíblia. Lá diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 24: aquele que os chamou é fiel e ele mesmo o fará. O mesmo Deus de paz faça isso em você. Lhe santifique completamente, espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito. Não é alma, corpo e espírito. É espírito, alma e corpo. Porque começa lá no íntimo, na operação do Espírito de Deus, a vida que está completamente rendida a Ele. O Espírito Santo faz esta obra chamada de obra de santificação. É o caminho da santidade. É a maneira de viver do discípulo de Cristo. Os verdadeiros discípulos de Cristo trilham esse caminho. Se você conhece uma pessoa que diz que é cristão e ele não está preocupado em ter uma vida santa, se ele vive pecando aí na maior satisfação da vida, fazendo tudo que a palavra de Deus condena, saiba que ele é um falso cristão. Mesmo que ele seja pastor, missionário, evangelista, apóstolo, profeta, sei lá o quê, ele é um falso cristão se ele desonra o nome do Senhor com a sua vida de pecado. Porque o caminho do Senhor tem um nome. Qual é o nome? Caminho de santidade. E esse caminho de santidade é Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. E finalmente eu quero ler o verso 9. Aliás, eu vou ler o verso 9 e o 10, mas o 9 primeiro. Nesse caminho não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. Animais ferozes. Tem uns animais ferozes em algumas igrejas querendo trilhar esse caminho. Não funciona, né, pastor? De vez em quando a gente encontra os animais ferozes querendo trilhar esse caminho. Eu já vi cristão dito evangélico batendo dizendo: eu não levo desaforo para casa. Calma, meu irmão, amansa aí, você está muito feroz, Leão. Você está muito feroz, Leão, se acalme. Leões não andam por esse caminho, animais ferozes não andam por esse caminho. Para andar nesse caminho tem que ter mansidão. Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E o que mais que ele diz?
a palavra mais importante que eu considero deste texto que eu estou citando, Mateus 11, 28 a 30, é essa: aprendam de mim o quê? Ser manso e humilde de coração. Arrogantes e valentes, bravos, ferozes, não trilham por esse caminho, não. Está aí no versículo 9: leões e animais ferozes não trilham esse caminho. Faz que nem o pessoal diz: baixa a bola, meu irmão, calma, deixa o Espírito. A Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é a paz, é a humildade, é a paciência, mansidão, temperança, domínio próprio. Está lá, Gálatas 5, 22, 23. Leões e animais ferozes não trilham por esse caminho, mas tem uma característica desse caminho e é com ela que eu quero encerrar, versículo 10. E os que o Senhor resgatou voltarão. Você é um resgatado? Aleluia, você se volta para Deus. Entrarão em Sião como? Com cânticos de alegria. Assim que o povo de Deus vive, é louvando a Deus com alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pela porta dele com louvores, e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua benignidade, e a sua misericórdia estende-se de geração em geração. Aleluia. É marca daqueles que trilham o caminho, a alegria de louvar ao Senhor. Entrarão em Sião com cânticos de alegria, duradoura alegria coroará a sua cabeça, júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Aleluia. Será assim na eternidade, onde a Bíblia diz que não haverá mais choro, nem morte, nem tristeza, nem dor. E é assim agora na vida de todo aquele que se deixa encher pelo Espírito do Altíssimo. Aleluia. É louvor, é alegria, é celebração, é festa. Eu fico muito desconfiado quando eu olho para um crente que só reclama. Tem um momento de reclamar, mas se a reclamação é quem governa a sua vida, tem uma coisa errada com você, meu irmão. Você precisa consertar esse negócio. Essa máquina aí está desmantelada. Porque é marca daqueles que trilham o caminho da santidade, a alegria, o louvor, a celebração, os cânticos de adoração a Deus. O maior livro da Bíblia é um livro de cânticos e orações, livro dos Salmos, 150 capítulos. É um chamado a adorar, a louvar a Deus, a celebrar, como eu citei o Salmo 100. Está no Salmo todo. O último Salmo diz: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, tudo quanto tem fôlego. Louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Os que trilham o caminho da santidade louvam ao Senhor. Está aí. Entrarão em Sião com cânticos de alegria, duradoura alegria coroará a sua cabeça, júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Aleluia. Uma das coisas que mais impressionou os romanos, lá no primeiro século da era cristã, sobre, por exemplo, o governo de Nero e de Domiciano, que foram os imperadores que mais perseguiram os cristãos. Uma das coisas que mais impressionou no Coliseu Romano, quando a multidão estava lá assistindo o espetáculo, em que cristãos eram queimados vivos, em que cristãos eram devorados vivos por ursos, leões e outras feras, em que cristãos eram espetados com lanças dos gladiadores. Uma das coisas que mais impressionou a multidão foi a alegria expressa no rosto de discípulos de Jesus na hora da sua morte, pela honra de estarem morrendo por Cristo. E agora eu vejo o cristão com a dorzinha de unha já está reclamando da vida. Tem um negócio errado nessa história, não tem não? A alegria
O louvor, a celebração, é marca do cristão. É marca daqueles que trilham o caminho. E o caminho, não esqueça, é o caminho da santidade. Não há outro caminho. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um dos nomes a que nos referimos a Cristo é o Santo. O Santo derramou seu sangue sem defeito, sem mácula. O apóstolo Pedro diz: não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver, mas com sangue precioso como o de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O Santo nos chama a trilhar o caminho da santidade. É por Cristo que nós trilhamos o caminho da santidade. Amém?